pessoal, senhoras e senhores, sejam todos novamente bem-vindos ao meu canal, Moisés Silva, Poesias e Poemas. Para quem gosta de poesias, de literatura, de filosofia, de teologia, este é o canal. Eu sempre costumo ressaltar, pessoal, essas características do meu canal, para que aqueles que estão o adentrando pela primeira vez possa ter uma noção assim um pouco mais expandida do teor geral e virtual, concomitantemente aí do canal, ok, pessoal? Nós estamos numa série de vídeos sobre poesias de poetas de língua alemã, para os que estão chegando agora. Estamos quase acabando já. Lembrando que, como eu vos havia dito no começo dessa série, é provável que eu traga uma nova série de ontologias, talvez de brasileiros, né, de poetas de língua portuguesa do Brasil, ou de outra nacionalidade, como espanhola ou portuguesa mesmo, ou talvez inglesa, para que as pessoas possam ter conhecimento de talvez assim dos melhores poetas dessas nacionalidades, né? Uma vez que meu canal ele tem este intuito, né, de trazer conteúdo informativo e principalmente para pessoas que não têm assim, vamos dizer, pessoas deficientes visuais, né, que apenas têm o recurso da audição para poder estar acessando aí os fenômenos da natureza, os fenômenos que nos envolvem de maneira geral. Então este também é um dos objetivos deste canal. Uma vez que nós estamos com novos conteúdos, né, para vocês, o curso de teologia, a introdução à teologia sistemática, que nós estamos já na segunda aula, que será especificamente amanhã, né, segunda-feira, dia 19, a partir das 7 horas horário de Brasília. Teremos uma participação especial do professor teólogo, né, Luiz Paulo. Ele é acadêmico também da Alpas 21 e de várias outras academias, e ele estará ministrando a aula de Pentateuco, uma matéria muito importante, muito interessante. Então estão todos convidados a participar também dessa aula. Enfim, o conteúdo que é ministrado neste canal é especificamente direcionado a essas pessoas também, né, que não têm recursos visuais, mas podem ouvir o que está sendo dito, ok, pessoal? Para aqueles que já participam do canal, já são inscritos, nós já estamos terminando essa série de poemas e poesias de poetas de língua alemã, e nós estamos agora nos poemas de Bertolt Brecht, né? O próximo poema que eu vou recitar-vos para os senhores agora se chama O Vosso Tanque General. É um carro forte. Muito interessante este poema, preste bastante atenção no lirismo e também na capacidade criativa deste poeta chamado Bertolt Brecht, que diz assim: derrubam a floresta, esmaga 100 homens, mas tem um defeito: precisa de um motorista. O vosso bombardeiro general é poderoso, voa mais depressa do que a tempestade e transporta mais carga do que um elefante, mas tem um defeito: precisa de um piloto. O homem, meu general, é muito útil, sabe voar e sabe matar, mas tem um defeito: sabe pensar. Tradução de Joaquim Cardoso. Preste bastante atenção, pessoal, neste poema que fala sobre tanque de guerra, aviões, né? O homem enquanto que um soldado, um general, vamos dizer assim, alguém da batalha. Eu sempre indico algumas leituras, especificamente neste conteúdo. Eu poderia indicar esse livro aqui, ó. Muito, muito interessante, ó. Esse aqui é de Sun Tzu, né? A Arte da Guerra. Muito interessante para entender a guerra em si. Eu particularmente participo de um canal de tecnologia que mostra as últimas tecnologias que estão sendo inventadas pelo homem. E neste canal aparece muito conteúdo voltado à área militar.
Então a gente observa perfeitamente, mediante isso, que a tecnologia na área militar tem evoluído muito, especificamente aviões supersônicos, ultrassônicos, né? Caças, helicópteros, vários tipos de armamento, armamento bélico na área militar. Então este poema é muito interessante, nos remetendo a isso, mas principalmente falando sobre a questão aqui de precisa de um motorista, precisa de um piloto, né? Que esses armamentos sem essas pessoas em si não significam absolutamente nada. E no final ele vai fazer um contraponto bem interessante, onde ele diz: o homem, meu general, é muito útil, sabe voar e sabe matar, mas tem um defeito, sabe pensar. Então isso aqui achei muito interessante quando eu li esse poema pela primeira vez, assim como vários outros, e nos faz de fato refletir, né? Que muito embora o homem tenha várias qualidades, o seu pensar às vezes nem sempre pode significar uma coisa boa, né? Quando a gente observa, por exemplo, as bombas atômicas aí que foram defragadas em Hiroshima, Nagasaki, né? São coisas que a gente realmente acaba refletindo e muito, né? Será que o pensar do homem é algo bom, principalmente voltado nessa área da guerra? Então eu achei muito interessante este poema deste poeta chamado Bertolt Brecht. O próximo é do Friedrich Georg Junger, que se chama Os Pavões. Muito bonito também este poema, tem por subtítulo Fragmento, muito interessante, sobre essa ave tão bela que é o pavão, que diz assim: súbito ferem os jardins serenos, agudos feitos lâminas ao meio-dia, os gritos roucos dos pavões. Eis que surgem dos bosques, eu os vejo caminhando, eu os vejo saudando, com seus altivos passos, a se exibirem orgulhosamente, vindo com suas caudas e véus, se inclinam e rodopeiam varrendo a terra, com suas liras de azul, são arautos de muitas mensagens em torno deles. O gramado se inflama e anunciam a vinda de deuses estrangeiros. Tradução de Olimpo Moneda Fonseca. É interessante este poema, pessoal. Num seguinte sentido, as aves, né? A fauna, a beleza natural que esses animais possuem é algo incomensurável que acaba se tornando temática para vários poemas e poesias. Ontem eu assisti uma matéria com a nossa presidente de uma das academias que eu faço parte, a Alpas 21, a Rosélia, e ela falou uma coisa interessante, uma experiência particular que ela teve referente a animais, né? Que ela recebeu uma carta de um escritor russo e ele não entendia por que a Alpas 21 leva como símbolo o beija-flor, né? Ele imaginava que o beija-flor fosse uma espécie de Alcione, né? Um pássaro mitológico. Todos sabem perfeitamente que Alcione é a título de um livro pseudepígrafo do Platão, que fala dessa ave bela, essa ave linda, que naquela época eles tinham uma espécie de mitologia referente a isso. E eu achei interessante porque como as pessoas às vezes, por não ter conhecimento ou por nunca ter tido uma experiência, acabam achando que alguns seres são mitológicos, né? Como é o caso do beija-flor, que esse russo que escreveu para Rosélia não sabia, né? Não imaginava que existisse de fato. E de fato existe. E aqui nós vemos claramente outra bela ave, né? Outro belo pássaro, uma ave em si que, que é muito bela, que é o pavão, né? Uma das mais belas aí que existe na nossa fauna atualmente. O próximo poema, pessoal, que eu quero vos recitar é do Werner Hadermark, que se chama Prece, que diz assim: grande sino tu, ó céu, coração tranquilo, surdo mundo, soa de novo nas distâncias, tu dia límpido, mansão de estrelas, órbita e ano, arco que declina quando surge Órion,
presságio da morte, mas a terra dá a quem a ama vinho e pão. Tradução de João Accioli. É interessante observar que a questão da terra como fonte de recursos naturais alimentícios para que a continuidade da raça humana seja efetivada, porque uma vez que nós não temos terra, uma vez que nós não temos plantações, uma vez que nós não temos toda essa logística de produção alimentícia, a existência humana ela acaba sendo colocada em xeque, muito embora muitos pesquisadores tenham estudado muito formas de, por exemplo, achar um meio de estocar sementes, como é o caso da Arca de Noé lá no Polo Norte, né, que já saiu várias reportagens, inclusive até no Jornal Nacional, que eles fizeram isso aí já tentando prevenir uma catástrofe mundial a nível global, né, uma possível colisão de asteroide, alguma coisa nesse sentido. E também vemos estudos voltados para a vida em outro planeta, como é o caso dos vários estudos e pesquisas que a NASA tem feito em Marte, né? Procurando aí uma possível saída, uma possível válvula de escape para caso o nosso planeta seja acometido por algum tipo de risco iminente que faça com que a humanidade seja extirpada aí. Então, assim, essa questão da Terra, não só tratada de maneira geral na ciência odierna, mas também a gente vê que no contexto bíblico, há muitos anos atrás, mais de 2000 anos atrás, o povo, eles tinham essa questão da Terra, né, como uma coisa, algo assim que uma coisa viva, vamos dizer assim, né? Porque o povo de Israel, eles plantavam na terra, eles tinham um tempo específico. A lei de Moisés ordenava que se plantasse tanto tempo, se não me falha a memória, parece que era 7 anos que tinham que plantar e depois deixava um ano descansando, alguma coisa nesse sentido. Eu não me lembro bem, faz muito tempo que eu fiz essas leituras e não me lembro muito bem. Mas eu lembro que tinha que plantar nas terras, né? E deixar por um período de tempo ali descansando. Plantava-se um tempo, colhia e deixava um período de tempo descansando. E chegava e tinha um tempo que era chamado de o ano de jubileu. Acho que era o, o ano 50 depois. Várias coisas aconteciam. Escravos eram libertados. Eles faziam várias festas referente a isso. Então tudo isso muitas das vezes envolve a questão da terra, que daí entra a questão do dízimo também, de trazer as primeiras premissas dos grãos. São várias coisas que influenciam nisso. E o poeta, nesse sentido, ele traz uma reflexão muito interessante, né? Que a terra ela dá pão, né? Dá o vinho para quem ela ama. Eu acho muito interessante isso, uma vez que a gente observa o lado poético e literário, né? Mas a terra dá a quem a ama. Ou seja, se nós trabalharmos a terra, se nós amarmos a terra, não degradando-a, fazendo sempre por bem, para termos esse recurso natural sempre ao nosso dispor, ela nos dará o vinho, nos dará o pão. E isso influencia muito hoje, uma das áreas que eu estudo, inclusive estou me graduando, é o turismo, a questão da sustentabilidade. A sustentabilidade ambiental, cultural, social, econômica, influencia muito nisso, né? Principalmente a sustentabilidade ambiental. Então, assim, atualmente a gente vê que são muitas fontes de contaminação, né, do meio ambiente, que às vezes são trabalhadas de maneira exacerbada, contribuindo com o desmatamento, com a poluição do ar, o efeito estufa. São várias coisas que inclusive até muitos cientistas acabam debatendo e acabam tentando achar controvérsias, que será que se existe mesmo essa questão de aquecimento global, se esse negócio de efeito estufa, buraco na camada de ozônio é real. Eu particularmente não estudei muito essa coisa a fundo e também não tenho muita preocupação em saber se é verídico ou não. Uma coisa é certa, tudo que nós fazemos que é prejudicial à natureza, como por exemplo
poluir um rio, matar os peixes que tem ali, desmatar a floresta de maneira inadvertida, tudo isso aí são coisas ruins. E uma simples visão empírica é mais do que suficiente para corroborar, independentemente de visão teórica. Então, eu acho que independentemente se existe ou não efeito estufa, aquecimento global, o principal que deve ser analisado, sobretudo, é a questão do bem e do mal. Será que isso aí é algo benéfico para a natureza? Será que jogar óleo dentro do rio é benéfico para a natureza? E sem também usar de demagogia, usar de questões moralistas, são apenas reflexões poéticas, literárias e filosóficas que nós acabamos levantando neste sentido, né? Sem moralismo, sem dogmatismo, sem pedantismo, sem qualquer outro tipo de ismo que contamine a reflexão principal, que é a reflexão filosófica, literária e poética nesse sentido, ok, pessoal? Então, assim, fica essas reflexões sobre esses pequenos poemas. Espero que os senhores tenham gostado. Se não gostaram também, pode comentar, pode curtir, dar like, dar dislike. Para mim, não tem problema. Esse canal ele é muito aberto a críticas, né? A críticas boas, a críticas ruins. Não acho isso ruim de todo. Acho que é até bom a gente ser criticado às vezes para podermos crescer, né? Vamos dizer assim. E eu espero vocês amanhã, segunda-feira, a partir das 7 horas, horário de Brasília, com a segunda aula do meu curso de Introdução à Teologia Sistemática. Lembrando que teremos a participação especial aí do professor Luiz Flores, ele é teólogo também, extremo erudito, que estará ministrando a aula de Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, né? Eu fiz uma dissertação de mestrado sobre o Pentateuco e é um conteúdo muito rico para quem estuda a Bíblia cientificamente falando e espiritualmente falando para os cristãos verdadeiros, né? Que também são uma classe de estudiosos da Bíblia, vamos dizer assim. Ok, pessoal? Então, até o próximo vídeo e fiquem todos na paz. Até mais.